Olá, está no ar a TV Leges. No programa de hoje você vai acompanhar as principais ações do Sindicato dos Servidores da Câmara, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União, o Sindileges, na defesa e no fortalecimento das carreiras públicas. Ficha limpa. Sindileges, Ampicom, MCCE e o presidente do TCU discutem projetos que enfraquecem a lei que o povo pediu. Contas de governo. Ministros do TCU apreciam as contas do presidente da República e encaminham um parecer prévio para julgamento do Congresso Nacional. Reforma administrativa. Presidente do Sindileges comenta projeto de reestruturação do Senado Federal. Policiais legislativos. Saiba quem são e o que fazem para garantir a segurança e a tranquilidade de quem frequenta as duas casas. De iniciativa popular, a Lei da Ficha Limpa busca impedir que políticos condenados pela Justiça, que tiveram as contas julgadas irregulares pelos tribunais de contas ou ainda que renunciaram ao mandato para fugir da cassação, possam concorrer às eleições. Mas algumas normas da lei são alvos de questionamentos. Para debater este tema, na semana passada, representantes do Sindileges, da Ampicom, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Contas, e o juiz Marlon Reis, que apoia o movimento de combate à corrupção eleitoral, se reuniram com o presidente do Tribunal de Contas da União. O encontro foi para debater o projeto de lei complementar 14, de autoria do deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco. O PLP propõe que as decisões dos tribunais de contas só terão validade eleitoral depois da apreciação do Poder Judiciário. Para o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o projeto é uma ameaça à Lei da Ficha Limpa, que é de importância fundamental para o país. Existe no momento um projeto de lei, dois projetos de lei no Congresso, um na Câmara e um no Senado, visando a esvaziar os efeitos das decisões dos tribunais de contas quanto à questão da inelegibilidade daqueles que tiverem contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Então é importante que a sociedade esteja atenta e consciente dos riscos que esses projetos representam. O presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, demonstrou enorme preocupação com o projeto. O presidente do Sindileges, Newton Paixão, comentou a proposta em tramitação no Congresso. Querem condicionar a validade, a eficácia das decisões de improbidade administrativa, as condenações do TCU e dos tribunais de contas estaduais, a uma confirmação judicial. A fazer isso, é melhor apresentar uma emenda constitucional extinguindo o TCU, que simplesmente vai inviabilizar e fazer com que essa corte seja uma instância ou uma condição de procedibilidade para se ter acesso ao judiciário. Essas normas, na visão do Sindileges, são flagrantemente e incorrigivelmente inconstitucionais. A Lei da Ficha Limpa foi um grande passo comemorado pela sociedade. Mas algumas normas da lei tendem a ser alvos de ataques de gestores impedidos de se candidatar. Por isso, os representantes do Sindileges, da Ampicom e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral lutam para que a lei seja validada e aplicada. O presidente do Tribunal de Contas da União ficou de analisar e adotar medidas institucionais para defender as competências do tribunal. Audiências públicas, uma petição online e debates serão utilizados para tentar barrar o PLP 14. O juiz Marlon Reis ressaltou a importância do julgamento das contas pelos tribunais para tornar a aplicação da Lei da Ficha Limpa mais efetiva. Reunião extremamente proveitosa, onde pudemos falar sobre aspectos importantes na discussão constitucional relacionada à Lei da Ficha Limpa, especialmente no que se refere às atribuições dos tribunais de contas, que tem repercussão na geração de hipóteses de inelegibilidade. Na última quarta-feira, dia 1º, os ministros do Tribunal de Contas da União apreciaram o parecer prévio das contas do presidente da República. O ministro relator foi Haroldo Cedras, que tomou a iniciativa de se reunir antes com representantes da sociedade civil, do Poder Executivo, da imprensa e também do Congresso Nacional, para tornar o parecer mais simples e mais didático. O parecer prévio foi aprovado com 8 ressalvas pelos ministros do TCU. O relatório contém informações sobre a aplicação de recursos federais e o resultado de ações estatais. O relator das atividades do exercício de 2010 foi o ministro Haroldo Cedras, que destacou a necessidade de melhorias na mobilidade urbana. Esse relatório, como disse na minha apresentação,
é composto de inúmeros outros trabalhos que estão sendo a cada dia incluídos na rotina do tribunal, que são examinados por distintos ministros, por distintas secretarias desta casa, e, além desses processos específicos, nós consideramos um tema de maior significância a questão da mobilidade urbana e os outros aspectos que envolvem a atuação das agências reguladoras e os seus respectivos públicos-alvo. Entre as observações feitas pelo relator, problemas relacionados ao planejamento e ao acompanhamento efetivo da execução do gasto público. De acordo com o documento, o valor dos restos a pagar chegou a R$ 129 milhões em 2010, 3 vezes mais que a quantia verificada 5 anos antes. Haroldo Cedras concluiu que houve desequilíbrio entre a utilização dos recursos na lei orçamentária com a realidade da execução dos programas governamentais. Um descompasso entre a alocação de recursos nas leis orçamentárias anuais e a realidade da execução dos programas governamentais, o que distorce a avaliação do andamento e também dos resultados. Agora, o parecer prévio será enviado ao Congresso Nacional, responsável pelo julgamento das contas. O plenário do TCU confirmou as denúncias de superfaturamento no pregão eletrônico da Telebrás. Mas antes disso, durante as fiscalizações, os auditores do tribunal foram alvos de ataque pelo presidente da estatal. O TCU e o Sindileges rebateram todas as acusações da Telebrás feitas aos seus auditores, responsáveis pelas constatações, e reafirmaram a confiança em seus especialistas. No fim do ano passado, os auditores do Tribunal de Contas da União fiscalizaram um pregão eletrônico realizado pela Telebrás. As licitações eram para adquirir equipamentos e fibras óticas dos contratos do Plano Nacional de Banda Larga. Os auditores encontraram irregularidades, mas a presidência da estatal rebateu, questionando a veracidade da análise do corpo técnico do TCU. Na semana passada, veio a confirmação. Durante sessão plenária, não restou dúvidas para o ministro relator. O sobrepreço das licitações da Telebrás chegou a R$ 53.600.000. Esse valor foi, então, encaminhado aqui, no caso, para o nosso gabinete. Nós fizemos uma série de reuniões com a própria Secob 3 e com a Telebrás para discutir item por item e, no fim, chegamos à conclusão que o sobrepreço era em torno de 53 milhões. Ficou decidido que a Telebrás deverá fazer um acordo com a empresa, redefinir esses preços para trazer os preços para o mercado, para os preços do mercado, que foram estimados pelo tribunal, e a partir daí se retira os sobrepreços. Se ela fizer isso, ela pode continuar com o registro e fazer as aquisições. Se não, ela tem que licitar novamente, tem que fazer novamente esse pregão eletrônico. Nas investigações, os auditores descobriram suspeitas de favorecimento, falta de projeto inicial, preços muito acima dos de mercado. E na condução do pregão, também houve falhas. Apesar dos ataques sem fundamento do presidente da Telebrás, o TCU e o Sindileges sempre reafirmaram a confiança nos auditores do tribunal. Já imaginou ter que pagar mais um imposto? Pois é. Essa é uma das propostas em discussão aqui na Câmara dos Deputados. Mas mais importante do que a criação de um tributo destinado à saúde, semelhante à extinta CPMF, o projeto de lei complementar regulamenta a emenda 29, que define a base de cálculo para o repasse do dinheiro da União para a área da saúde. Saiba mais na reportagem de Patrick Martin. O que você acha da criação de um novo imposto destinado à saúde? Acho isso um absurdo, não tem cabimento, nosso custo de impostos é muito alto, né? Eu acho que a população, mais uma vez, vai ser penalizada e está abandonada. É isso mesmo. O projeto de lei complementar 306 de 2008, que vai regulamentar a emenda 29, também cria este tributo chamado Contribuição Social da Saúde, CSS, nos moldes da extinta CPMF. O projeto é um dos temas em debate na Câmara dos Deputados. Quando nós discutimos lá em 2008 esse projeto de lei, nós estávamos num cenário em que, de um lado, nós tínhamos a Comissão Especial da Reforma Tributária em funcionamento, era o projeto de emenda, a proposta de emenda constitucional 233, eu fazia parte, inclusive, dessa comissão especial, que, de certa forma, desoneraria o setor produtivo nacional
reduzindo a carga tributária em alguns aspectos e simplificando o sistema. Então, nós teríamos uma redução de carga tributária para o setor produtivo, para o setor empresarial, digamos assim. Consequentemente, tu ter uma contribuição social para a saúde, que incidisse sobre movimentações financeiras, era defensável. Congressistas que compõem a Frente Parlamentar da Saúde discutem a matéria com a sociedade civil. O ponto polêmico desse projeto está na definição da base de cálculo da União para a saúde. Setores do próprio governo não se entendem. Enquanto a equipe econômica insiste na fórmula atual, que restringe investimentos no setor, especialistas da área da saúde defendem 10% da receita corrente bruta, o que é questionável. Para evitar riscos, este consultor da Câmara defende que o percentual da União seja definido sobre a receita corrente líquida federal. A receita corrente líquida é ela que realmente representa e define a real capacidade de pagamento do ente. Por quê? Porque eu vou subtrair da receita bruta todos aqueles itens de despesa que já têm alguma destinação específica. Com a regulamentação, será possível definir as regras de fiscalização, avaliação e controle das despesas nas 3 esferas do governo. Ou seja, como os tribunais de contas e as casas legislativas devem fiscalizar o cumprimento do investimento mínimo na saúde pública, além disso, fortalece os conselhos de saúde e outras formas de controle social. O Senado Federal derrubou ontem a medida provisória 520, que criava uma empresa para administrar os hospitais e escolas das universidades federais. O prazo máximo era até meia-noite desta quarta-feira, mas a sessão deliberativa se estendeu pela madrugada e, como consequência, a MP perdeu a validade. Durante todo o dia de ontem, a segunda vice-presidente do Sindileges e outros membros da diretoria do sindicato atuaram junto aos senadores, alertando sobre os riscos e fragilidades da MP 520, tais como terceirização de pessoal e reserva de espaços para atendimento a conveniados nos planos de saúde. E no próximo bloco, vamos falar sobre a reforma administrativa aqui no Senado Federal e também a defesa dos auditores do TCU. Até já!